Cão é conhecido principalmente por sua associação ao episódio descrito em Gênesis 9, 20 e 27, quando viu a nudez de seu pai, Noé, após este ter ficado embriagado. Por essa ação, Noé amaldiçoou o filho mais novo de Cam, Canaã, declarando que ele seria servo de seus irmãos. Você sabia que Cam também é conhecido como cão em algumas traduções? Ele é uma figura mencionada na Bíblia como um dos 3 filhos de Noé, junto com Sem e Jafé. Ele é descrito como o ancestral de vários povos, incluindo os cananeus, e sua história é contada principalmente no livro do Gênesis. Este episódio é frequentemente interpretado de maneiras variadas, mas sua origem, contexto e significado têm sido objeto de muitas discussões teológicas. Na tradição bíblica e em interpretações históricas, Cam tem sido associado a povos africanos e algumas culturas do Oriente Médio. Essa associação é baseada na genealogia apresentada no Gênesis, que identifica Cam como o progenitor de nações como Cuxi, identificado com a Etiópia ou Núbia, Misraim, Egito, Puti, possivelmente Líbia, e Canaã, terra de Canaã. Durante séculos, algumas interpretações errôneas usaram a narrativa de Cam para justificar a escravidão e discriminação racial. Embora tais leituras tenham sido amplamente rejeitadas por estudiosos contemporâneos como interpretações incorretas do texto bíblico, muitos acreditam que Cam foi amaldiçoado diretamente por Deus, mas isso é um equívoco. Na verdade, a Bíblia narra que a maldição foi proclamada por Noé e dirigida a Canaã, filho de Cam. Diferente de uma punição divina, a maldição era uma resposta humana, carregada de frustração e ira ao desrespeito que Cam demonstrou ao expor a vulnerabilidade de seu pai. Aqui surge a pergunta: como algo tão humano como uma maldição pronunciada por Noé se tornou uma justificativa espiritual para desigualdades históricas? Essa questão é ainda mais intrigante quando lembramos que Deus nunca confirmou ou reforçou essa maldição. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de exemplos que mostram como a graça divina transcende qualquer sentença humana. Raabe, uma cananeia, é um exemplo poderoso. Mesmo sendo descendente de Canaã, ela foi incluída na linhagem de Cristo por sua fé. Isso nos leva a outra reflexão. Será que interpretamos a história de Cam corretamente ou distorcemos seu significado ao longo do tempo? A história de Cam foi manipulada durante séculos para justificar opressões que jamais foram respaldadas pela mensagem bíblica. No período colonial, muitos europeus interpretaram a maldição de Canaã como um argumento divino para a escravidão dos povos africanos. Esse uso distorcido do texto bíblico desconsidera o contexto histórico e ignora que a maldição era limitada a Canaã e seus descendentes, não abrangendo toda a linhagem de Cam. Hoje, também vamos esclarecer um ponto muito discutido entre estudiosos e leitores da Bíblia. Cam realmente é o pai dos africanos? Será que essa ideia está correta, segundo o que está escrito na Palavra de Deus? Muitas vezes, certas interpretações bíblicas acabam sendo transmitidas de forma errada, criando confusão sobre o que a Escritura realmente ensina. Nosso objetivo aqui é buscar a verdade, respeitando o contexto bíblico e abordando este tema com clareza e respeito. Afirmamos desde já que a Bíblia é perfeita e inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, e não pode ser responsabilizada por interpretações equivocadas, feitas ao longo da história. O propósito deste vídeo não é criticar as Escrituras, mas sim esclarecer o que elas realmente dizem sobre Cam e sua descendência. Assim, vamos desfazer mitos e corrigir mal-entendidos, mostrando como a narrativa bíblica honra a verdade e reflete o plano de Deus para todos os povos. Após o dilúvio, a Bíblia apresenta Noé e seus 3 filhos, Sem,
Cam e Jafé, como os progenitores da humanidade. Gênesis 10. Cada um deles deu origem a diversas nações que se espalharam pelo mundo antigo. Esta genealogia é conhecida como a Tabela das Nações e serve como base para entender a origem dos povos mencionados na narrativa bíblica. Esses 3 homens e seus descendentes formaram as nações que, na visão bíblica, preenchiam o mundo conhecido na época. Cam, um dos filhos de Noé, é descrito como o ancestral de 4 importantes grupos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Gênesis 10:6. Esses nomes não apenas representam pessoas, mas também as nações e regiões associadas a eles. A partir de Cam, vemos a formação de povos que se espalharam principalmente pela África e partes do Oriente Médio, como a Núbia, o Egito, a Líbia e a terra de Canaã. Cuxi, o primeiro filho mencionado, é associado à região da Núbia ou Etiópia. Este nome aparece frequentemente na Bíblia como sinônimo de um povo ou território ao sul do Egito, conhecido por sua pele escura e suas terras férteis. Os cuxitas são descritos em diversas passagens bíblicas, como em Números 12:1, onde Moisés se casa com uma mulher cuxita, o que gera críticas de sua família. Misraim, o segundo filho de Cam, é identificado com o Egito. A palavra Misraim é usada em hebraico para se referir ao Egito, que foi uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Os descendentes de Misraim construíram o Egito faraônico, um centro de cultura, comércio e poder militar que desempenhou um papel fundamental na história bíblica. Puti, o terceiro filho, é menos mencionado, mas é geralmente associado à Líbia ou a regiões do norte da África. Este nome aparece em algumas passagens bíblicas, como em Ezequiel 27:10, onde é listado entre os aliados de Tiro. Puti é frequentemente associado a tribos africanas que habitavam áreas próximas ao Mediterrâneo. Canaã, o último filho de Cam, é talvez o mais conhecido por causa da terra de Canaã, que desempenha um papel central na narrativa bíblica. Os descendentes de Canaã se tornaram os povos cananeus, como os jebuseus, hititas, amorreus e outros que habitaram a terra que Deus prometeu aos israelitas. Esses povos estão geograficamente associados ao Oriente Médio, não à África. Portanto, a Tabela das Nações nos ajuda a compreender que, embora Cam seja considerado ancestral de alguns povos africanos, como os Cuxitas, Núbia ou Etiópia e Misraimitas ou Egito, seus descendentes também incluem povos não africanos, como os cananeus. É importante entender que a Bíblia apresenta essas genealogias para enfatizar a soberania de Deus sobre todas as nações, mostrando que toda a humanidade tem um único Criador. Assim, a genealogia de Noé destaca a diversidade de nações que emergiram após o dilúvio, todas originadas da mesma família. Isso reforça a unidade e a igualdade de todos os povos diante de Deus, independentemente de suas origens geográficas ou culturais. Em certas épocas, como durante o período da colonização e o comércio transatlântico de escravos, algumas pessoas distorceram o texto bíblico para justificar a escravidão de africanos. Isso incluiu a ideia equivocada de que Cam foi amaldiçoado e que essa maldição se aplicaria a todos os seus descendentes, incluindo os povos africanos. Essa interpretação errada foi usada para sustentar ideias racistas, especialmente no contexto do colonialismo, mas não tem fundamento no texto bíblico original. O que a Bíblia realmente ensina é que a maldição foi direcionada a Canaã, um dos filhos de Cam, e não aos outros descendentes de Cam, como Cuxi, Misraim ou Puti, que estão associados a regiões da África. Durante o período da colonização, teólogos e líderes justificaram práticas como a escravidão e a discriminação racial ao usar a narrativa da maldição de Canaã como base. Eles alegavam que os africanos descendiam de Cam e, por isso, estariam destinados à servidão.
A Bíblia não menciona que Cam foi amaldiçoado e nunca sugere que todos os seus descendentes, especialmente os povos africanos, estivessem sob qualquer tipo de maldição. A maldição foi restrita a Canaã e está relacionada ao contexto da Terra Prometida, envolvendo os cananeus e não os povos africanos. Mas por que esse erro persistiu? Pessoas usaram a Bíblia para justificar interesses econômicos e sociais, como o sistema escravagista. A falta de estudo profundo do texto e de seu contexto original levou a generalizações indevidas. Ideias racistas e colonialistas encontraram no mal-entendido da narrativa de Cam uma ferramenta para justificar práticas iníquas. Essas distorções foram responsabilidade de seres humanos e não da Bíblia, que ensina que todos os povos são criados à imagem de Deus. A verdade bíblica desmonta qualquer tentativa de justificar a discriminação racial ou a escravidão. A Bíblia descreve os descendentes de Cam como progenitores de várias nações, algumas delas associadas ao continente africano. Cush, por exemplo, é frequentemente relacionado a Núbia ou Etiópia, uma região ao sul do Egito. Esse povo é mencionado diversas vezes na Bíblia, sendo reconhecido por sua influência cultural e militar. Já Mizraim é identificado com o Egito, uma das civilizações mais importantes da história antiga, que teve um papel central tanto nas narrativas bíblicas quanto no desenvolvimento do mundo mediterrâneo. Put, por sua vez, é associado ao norte da África, possivelmente a Líbia ou as tribos que habitavam o litoral africano. Essas conexões mostram que os descendentes de Cam têm uma forte ligação com povos africanos, mas não abrangem todo o continente. A África é imensa e habitada por diversas culturas e etnias. A Bíblia não detalha a genealogia de todos os povos africanos, nem os associa exclusivamente a Cam. Portanto, é um erro generalizar que todos os africanos descendem dele. Isso reflete uma simplificação indevida da narrativa bíblica. Além disso, é importante enfatizar que a Bíblia não sugere que a descendência de Cam esteja ligada a qualquer tipo de maldição ou inferioridade. A maldição proferida por Noé em Gênesis 9 foi direcionada a Canaã, filho de Cam, e não aos demais descendentes. Essa maldição tinha um propósito específico e estava relacionada ao contexto histórico e espiritual da terra de Canaã, não à África ou aos povos africanos. Infelizmente, ao longo da história, algumas pessoas interpretaram erroneamente essas passagens, usando-as para justificar preconceitos raciais, o que é completamente contrário ao coração de Deus e à mensagem bíblica. Essa deturpação não reflete o que está escrito na Palavra de Deus, que ensina que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Portanto, o vínculo dos descendentes de Cam com povos africanos é real, mas limitado. A Bíblia descreve a genealogia de Cam com precisão e não tem nenhuma relação com ideias de hierarquia racial ou discriminação. Interpretar o texto de forma correta é essencial para combater os equívocos que têm sido perpetuados ao longo da história e para honrar a verdade das Escrituras. A história da maldição de Canaã está registrada em Gênesis 9, 20 e 27. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho e ficou embriagado em sua tenda. Cam, um de seus filhos, viu a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos, Sem e Jafé. Eles, por sua vez, cobriram Noé com respeito sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube do que havia acontecido, ele não amaldiçoou Cam, mas proferiu uma maldição sobre Canaã, o filho mais novo de Cam. Maldito seja Canaã, seja o mais baixo dos servos de seus irmãos. Gênesis 9, 25. A maldição foi direcionada apenas a Canaã, e não aos outros descendentes de Cam, como Cushi, Mizraim ou Put.
É importante entender que a maldição de Canaã tinha um contexto específico. Ela não foi uma condenação geral para todos os descendentes de Cam ou para povos africanos. Canaã foi mencionado especificamente porque sua descendência estava destinada a habitar a terra de Canaã, que posteriormente seria conquistada pelos israelitas sob a liderança de Josué. Essa maldição se relaciona à narrativa bíblica mais ampla da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes, envolvendo a posse da terra prometida. Infelizmente, ao longo da história, essa passagem foi mal interpretada por algumas pessoas. Durante certos períodos, como o comércio transatlântico de escravos, teólogos e líderes distorceram o texto para justificar preconceitos raciais e a escravidão de africanos, alegando que Cam, e por extensão todos os seus descendentes, teria sido amaldiçoado. No entanto, essa interpretação está completamente errada e não tem base no texto bíblico. A Bíblia nunca menciona que Cam foi amaldiçoado, muito menos que tal maldição se aplicaria a todos os povos descendentes dele. Essa má interpretação vai contra o coração de Deus, que criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. E deseja que todas as nações sejam abençoadas. Gênesis 12:3. O Evangelho de Jesus Cristo deixa claro que a salvação e a dignidade humana são para todos, independentemente de sua origem ou descendência. Deus não é parcial, e a Bíblia ensina que não há diferença entre judeus e gentios ou qualquer outra distinção, pois todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. Portanto, é fundamental desmistificar essas ideias errôneas e voltar ao que a Bíblia realmente diz. A maldição de Canaã foi específica para ele e seus descendentes, sem nenhuma ligação com os povos africanos em geral ou com a suposta inferioridade de qualquer grupo. Reconhecer isso ajuda a honrar a verdade da palavra de Deus e a combater preconceitos que nunca foram parte do plano divino. A Bíblia não narra diretamente que Cam tenha deixado a convivência com seu pai, Noé, por revolta após os acontecimentos descritos em Gênesis 9, 20 e 27, mas é possível construir uma análise baseada nos eventos relatados. Após o episódio em que Cam desrespeitou a nudez de seu pai, resultando na maldição sobre seu filho Canaã, podemos supor que o relacionamento entre Noé e Cam tenha ficado tenso. Esse tipo de tensão familiar é algo comum em narrativas bíblicas, como entre Esaú e Jacó ou José e seus irmãos, mostrando que conflitos podem levar a separações. Além disso, a genealogia em Gênesis 10 demonstra que os descendentes de Cam se espalharam por regiões distantes, incluindo partes da África e do Oriente Médio. Cuxi foi para o sul, associado a Núbia e a Etiópia. Misraim permaneceu no Egito. Puti foi ligado à Líbia ou regiões do norte da África. E Canaã ocupou a terra que leva seu nome, na região do Levante. Esse afastamento físico pode ser interpretado como consequência natural do crescimento das famílias e da dispersão pós-dilúvio. Gênesis 10:32. Mas também pode ser visto como uma possível tentativa de Cam de estabelecer uma nova identidade longe do olhar de Noé. Outra pista indireta pode ser encontrada em Gênesis 11, no episódio da Torre de Babel, que levou à dispersão de muitas nações. Embora esse evento envolva todos os descendentes de Noé, ele ressalta como as diferenças e conflitos entre os povos geraram separações geográficas e culturais. Para Cam e seus descendentes, o distanciamento pode ter sido uma forma de buscar independência e evitar tensões familiares. Essa ideia é consistente com os padrões bíblicos, onde as consequências de conflitos familiares frequentemente levam a dispersões, como no caso de Abraão e Ló. Embora não possamos afirmar com certeza que Cam se revoltou ou que sua partida foi motivada por ressentimento,
É claro que ele e seus descendentes tomaram caminhos distintos de Sem e Jafé. O texto bíblico nos encoraja a refletir sobre como as escolhas humanas, incluindo desobediências ou mágoas, podem gerar separações que moldam o destino das nações. No entanto, mesmo em meio a essas divisões, o plano de Deus para a humanidade continua a ser cumprido, como vemos na unidade final prometida em Cristo, Efésios 1:10. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como declara Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso significa que toda a humanidade, sem distinção de raça, cultura ou origem, carrega o reflexo divino. Todos os povos têm igual valor diante de Deus, e Ele deseja que vivamos em unidade e amor. Como Paulo escreveu em Atos 17:26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Essa verdade reafirma que somos todos parte de uma única família criada por Deus. O que realmente importa é que somos todos chamados para a salvação em Cristo, o único caminho para a reconciliação com Deus. Em Jesus, não há barreiras entre os povos. Como diz Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa mensagem de unidade deve nos inspirar a rejeitar divisões e preconceitos, buscando refletir o amor de Deus em nossas relações com os outros. Por isso, é essencial que estudemos a palavra de Deus com atenção e discernimento, sempre buscando a verdade. Romanos 12:2 nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa não aceitar interpretações errôneas que distorcem o plano divino para a humanidade. Vamos juntos promover a verdade bíblica, honrar a soberania de Deus e viver de acordo com o chamado de Cristo para amar, edificar e unir todas as nações sob o seu reino. E você tem interpretado corretamente as lições que a Bíblia oferece? Será que você tem olhado para o outro com os olhos da graça divina? Ou ainda carrega interpretações distorcidas de outros? Vou lhe indicar. Na descrição, um estudo bíblico onde você conhecerá a Bíblia como a expressão do amor de Deus e não como um livro de julgamentos. Se essa reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que vai transformar sua visão sobre a Bíblia e sobre a vida. Compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Juntos, podemos aprender e crescer ainda mais na nossa jornada de fé. E aí, você está pronto para dar esse próximo passo?